Bom dia, boa tarde e boa noite. Saudação alfa-siriana a todos os nossos amigos, patrocinadores, leitores, acompanhantes. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e aqui estou para realizar, em nome do Grupo de Sábios e da Casa Real Sagrada de Círios, mais uma videopalestra patrocinada em idioma português. E dessa vez, quem patrocina a nossa videopalestra são os nossos amigos em Alagoas. Muito obrigado. E o tema por eles elegido para a nossa videopalestra de hoje, patrocinada em idioma português, é justamente o adrenocromo. Você sabe o que é adrenocromo? Eu tenho certeza que não, principalmente se você estiver no Brasil. E por isso eu decidi batizar a nossa palestra com o título Vícios e Adicções, do oxigênio ao adrenocromo. Justamente porque, desde a perspectiva da realidade 3D, podemos considerar que tudo pode transformar-se em um vício e uma adicção. Desde o oxigênio, que é algo que nós necessitamos respirar para poder prover as nossas células de prana, para que o coração possa bombear sangue, até o adrenocromo, que é algo que nós vamos estar explicando aqui hoje, que pode ser considerada a droga mais potente de todos os tempos, utilizada até hoje pelas nossas elites. Então é importante compreender que, por vezes, a forma como você fala, a forma como você respira, as bebidas açucaradas, naturais, artificiais ou alcoólicas, as comidas doces ou salgadas, e se você tem vícios em adicções em comidas doces, você tem um problema muito mais sério do que uma pessoa viciada em droga, porque o açúcar é a verdadeira droga responsável por tudo de ruim que acontece em nosso planeta. Fumar cigarros, cachimbos, charutos, entre outros tipos de alimentos, seja desde uma perspectiva das impressões e das sensações, seja alimento para o nosso corpo físico, podem tornar-se vícios e adicções de maneira a gerar doenças, de maneira a gerar desequilíbrios, enfermidades. As pessoas também desenvolvem vícios e adicções por gírias, estilos, modismos e linguagens, idiomas. E claro, elas também desenvolvem, desde a perspectiva instintiva, vícios e adicções com suas taras e fantasias, desenvolvem vícios e adicções através dos seus sentimentos e pensamentos. Então é muito grande a gama de realidade que pode abranger os nossos vícios e adicções, muito além do que as pessoas querem considerar drogas lícitas e drogas ilícitas. Existem vícios e adicções que são patrimônios inerentes à nossa alma, aos nossos corpos sutis, de maneira que é importante que nós separemos aqui o que é vícios e adicções desde uma perspectiva 4D e o que são vícios e adicções desde uma perspectiva 3D. Né? Então, vícios e adicções desde uma perspectiva 4D são tendências energéticas que podem ser consideradas regressivas ou progressivas, e que mantém o equilíbrio da nossa dualidade. Né? Então, por mais que as pessoas tenham uma crença a respeito de si mesmo, por detrás dessa crença, ou oculto, baixo essa crença, existe uma verdade, que faz com que a pessoa seja mentiroso ou honesto, leal ou traidor, monogâmico ou poligâmico, fiel ou infiel, provedor ou beneficiário ou beneficiado, generoso ou mesquinho, humilde ou arrogante, invejoso ou original, autêntico. E claro, todos esses valores desde a perspectiva energética, digamos assim, animam, recheiam os nossos corpos sutis, de maneira que são esses valores e o quanto nós somos capazes de sustentar mentiras os principais responsáveis pelo processo de reencarnação e também de reciclagem das almas. De maneira que as almas das nossas pessoas encarnadas no planeta Terra estão divididas entre pessoas regressivas, que podem ser consideradas almas encarnadas em tratamento, e pessoas, almas de linhagens progressivas, ou seja, luz e sombra, positivo e negativo. A dualidade não tem segredo, é algo bastante simples. Essas almas consideradas progressivas encarnam em corpos físicos para viverem programações existenciais, onde elas realizam essas programações existenciais através de arquétipos como o de guerreiro, o de sanador, magos e xamãs.
entre outros arquétipos de ordem espiritual elevada, que permite que essas almas regressivas, que estão recheadas de vícios e adicções energéticas, possam ser tratadas de forma que em uma vida ou em uma encarnação essa alma possa estar livre de enfermidades que ela contraiu na eternidade e que fizeram necessário a criação de uma reencarnação e uma programação existencial. Então, claro, é muito importante compreender que por vezes é muito melhor você ter claro quais são os seus vícios e adicções e cuidar deles de maneira a sentir-se equilibrado, do que fantasiar que você é uma pessoa equilibrada justamente porque não come carne, ou justamente porque não fuma, ou justamente porque não bebe álcool, ou justamente porque não ingere açúcar. Por quê? Porque do ponto de vista da alimentação e da evolução, aquilo que é droga para um pode ser remédio para o outro. Entende? E claro, o que faz feliz a um muitas vezes não faz feliz a outro. E é aí que entra o esquema do adrenocromo, justamente porque nosso planeta sempre foi governado e evoluiu em suas eras através de guerras, de maneira que tanto os rituais de sacrifício que deram origem às religiões, onde se praticava tanto a ingestão de sangue humano, principalmente de recém-nascidos, através de rituais, até o canibalismo, que é a ingestão da carne humana, também dentro de uma perspectiva ritual, que é algo que foi praticado durante todos os grandes impérios do planeta Terra, principalmente a partir de Babilônia. Lembrando que nós tínhamos um império, que a nossa era trata do Império Sumério, Império Atlântico, Império Egípcio, Império Greco-Romano e logo a Idade Média, que é algo que esconde, que é algo que acaba com todo esse conhecimento e com todos esses rituais de sacrifício feito à luz do dia, e transforma todos esses rituais em ocultos, dando poder a uma elite que compõe 1% do nosso planeta, e que ao longo das próprias encarnações e reencarnações deles, se viciaram no adrenocromo, que é algo que a gente vai explicar o que é aqui hoje, da mesma maneira que as pessoas se viciam em tabaco, se viciam em café, se viciam em açúcar, se viciam em cannabis, em cocaína, em heroína, entre centenas de outras drogas consideradas lícitas ou ilícitas, justamente para que possa haver caos social. E uma vez que há caos social e a humanidade se encontra separada em crenças e opiniões, é muito mais fácil para essa pequena elite nos governar. É importante considerar também que a palavra canibal, ela é uma mescla que significa os cananitas de Baal, justamente porque Baal era o deus na Babilônia a quem as pessoas ofereciam crianças recém-nascidas em sacrifício. E até hoje, as pessoas nas elites americanas, nas elites europeias, ou seja, o que compreende a realeza, o papado e as aristocracias, até hoje, não todos obviamente, mas até hoje existem pessoas que estão involucradas com esse tipo de ritual, de sacrifício, principalmente de recém-nascidos e crianças, justamente porque é dessa forma que eles conseguem obter isso que nós vamos explicar agora, que é o adrenocromo. Justamente porque, se em Suméria os deuses vieram habitar o mundo com os homens e reinaram na Terra por períodos de até 28 mil anos, como os registros sumérios nos dizem e os livros de Zacarias Sitchin nos confirmam, né? Então, quer dizer, a realeza é algo que existe há muito mais tempo do que a religião e que foi de um benefício tremendo para a humanidade do planeta Terra, porque foi graças aos deuses sumérios, graças aos Anunnakis, que nós compreendemos o que é agricultura, aprendemos a fazer cerveja, deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, né? Compreendemos a revolução agrícola, tudo isso aconteceu na Suméria. E claro, a humanidade desenvolveu uma relação de amor nessa época, né? Diante da sua adolescência espiritual,
ali vivida. Em Suméria, então, podemos dizer que a humanidade desenvolveu uma relação de amor e gratidão para com os deuses graças a tudo que ela aprendeu, seja agricultura, seja o pastoreio, entre outras coisas que nos permitiram ter um nível de sensibilidade e conhecimento muito maior. De forma que esses conhecimentos foram profanados na próxima era, que foi justamente Babilônia, né? Então, quer dizer, o mau uso desses conhecimentos que os deuses passaram para a humanidade fez com que o dilúvio acontecesse. Uma vez realizado o dilúvio, eles fundaram a cidade de Babilônia e uma dinastia de total destruição, justamente porque é disso que se trata a magia, é disso que se trata o consumo, né? Você pega os elementos da natureza e estratifica eles, desidrata eles, transforma eles em coisas que podem transformar eles tanto em droga, como em remédio, como em alimento, como podem fazer com que a fecha de vencimento deles se prolongue, entre outras coisas, que é do que se trata o processo evolutivo de toda e qualquer tecnologia que nasce e passa a ser fundamental à raça humana. Então, em Babilônia surge o adrenocromo, que é justamente a droga que se extrai do ser humano, né? Se o tabaco e a marihuana são plantas que você enrola e fuma, se o leite é algo que você extrai de animais como a cabra ou como a vaca, justamente para poder fazer iogurte, fazer queijo, e se as hortaliças e legumes são elementos naturais que você planta e rega e logo pode comer eles. Então, quer dizer, tudo passa por um processo no nosso planeta, né? Nada é em vão. Como disse Einstein, Deus não joga dados. Então, quer dizer, o adrenocromo era justamente o ato de aterrorizar uma pessoa, principalmente se fosse uma criança, para liberar dentro dela aquilo que os nossos médicos fazem chamar de noradrenalina, né? Então, toda droga, basicamente, realiza o seu trabalho de alterar a consciência, justamente através de como eu posso dizer, através do estímulo de adrenalina, entre outras substâncias do nosso cérebro, né? Então, quando em Babilônia eles descobriram que um ser humano torturado, levado a um estado de medo e delírio, inclusive o filme Medo e Delírio em Las Vegas, que atua o Johnny Depp, que é um filme muito interessante, não deixem de ver Medo e Delírio em Las Vegas. É um filme sobre um jornalista junkie que experimenta todos os tipos de droga, e justamente quando ele experimenta o adrenocromo, é o momento em que ele tem a viagem mais psicodélica do filme. Justamente por quê? Porque o adrenocromo ele é o sangue que está contido na nossa glândula pineal, que é a nossa glândula que nos conecta diretamente com os planos da espiritualidade. E quando você tortura uma pessoa, quando você maltrata uma pessoa, quando você faz uma pessoa sentir medo, ela libera um nível de noradrenalina no sangue dela, que para os magos negros especializados nesse tipo de ritual, quando você está nesse estágio de medo e mata a pessoa e bebe sangue dela, esse nível de adrenalina que forma o adrenocromo é considerado um elixir pelas pessoas das nossas elites que realizam esse tipo de ritual, da mesma maneira que um vinho com determinadas propriedades pode valer 2, 5, 20 mil dólares ou 20 mil euros, e um vinho de outra qualidade pode ser comprado por 2, 3 euros no mercado. Sendo que uma pessoa pode gerar até 10 centímetros de adrenocromo, ou seja, um tubo de ensaio assim. Então, claro, uma vez que você compreende o que são as nossas elites, o que são as drogas, o que são os vícios e as adicções, e como os vícios e adicções podem administrar a nossa vida tanto para o caminho do bem como para o caminho do mal, uma vez que você estuda a história do nosso planeta e entra em contato com certos dados estatísticos, você compreende justamente que o nosso planeta é uma granja humana. Por exemplo,
No nosso planeta nascem 360 mil pessoas por dia e morrem exatamente 151 mil pessoas por dia. Nasce 4 pessoas a cada segundo e morrem exatamente 2 pessoas a cada segundo. Ou seja, morre o dobro, nasce o dobro de gente do que morre. E aí, claro, desde a perspectiva dos vícios e adicções, eu me pergunto, né? Se morre 360 mil pessoas por dia, de diferentes maneiras, porque tem que morrer, justamente porque esse é um planeta programado para que as pessoas passem e aprendam. Não é? Agora vai ser um lugar programado para que as pessoas venham e fiquem. Né? E é disso que se trata todo o processo de transição planetária, de adentrada no cinturão fotônico e etc. Mas do ponto de vista dos vícios e da adicção, se a pessoa que come carne bovina pode ter a sua subsistência garantida através de toda a indústria cárnica, se a pessoa que é viciada em álcool tem toda a indústria etílica trabalhando para que ela possa ir numa esquina e saciar o vício dela, se a pessoa que é viciada em açúcar pode com muito pouco dinheiro saciar o vício, seja comprando açúcar ou comendo um monte de doces, quer dizer, do ponto de vista kármico, do ponto de vista planetário, do ponto de vista heliográfico, por que as pessoas das nossas elites, os senhores da guerra, os aristocratas, os papas, os sacerdotes, as famílias reais, por que eles não poderiam ter o direito de ter a ração de noradrenalina deles, de ter a ração de adrenocromo deles, né? E é por isso que nós vivemos em uma realidade dualista e também interdimensional, né? Tanto 3D material física quanto 4D energética e etérea. E claro, o adrenocromo desde uma perspectiva 3D, ele é justamente beber sangue e comer carne humana, de maneira através do seu corpo alimentar as entidades que vão se beneficiar do humano que se compromete com elas e é capaz de realizar esse tipo de barbaridade, né? Que é matar, primeiro assustar uma criança, levar ela a um estágio de medo e terror e delírio desesperado, e quando esse estágio de medo, terror e delírio desesperado estiver no auge, você vai lá, sacrifica ela, enfia uma faca no pescoço dela e bebe esse sangue. E é para isso que existem as mesas de rituais, é para isso que existem as pias batismais em rituais de sacrifício, justamente porque uma vez ingerido o sangue humano fresco da criança que foi amedrontada, que foi assustada, que foi torturada, o adrenocromo atinge o seu grau de noradrenalina mais sofisticado que pode haver. E claro, adrenocromo sendo ingerido desde uma perspectiva 4D é o que justifica toda a configuração social do nosso mundo. Né? Então por que nós temos terrorismo? Por que nós temos guerras? Justamente porque através do medo gerado, do caos gerado por todos esses eventos, milhares de entidades, que são 3 vezes mais do que corpos encarnados no orbe terrestre, têm a oportunidade de se alimentar e se embriagar de toda essa energia de medo, de toda essa energia de delírio. Então, quer dizer, o planeta Terra não deixa de ser uma granja que gera adrenocromo em níveis universais, justamente através de um sistema em que as pessoas são convencidas de que são corpos físicos, de que a morte existe, de maneira que ela vai gerando medos e dúvidas de uma maneira que o adrenocromo que ela oferece desde uma perspectiva quântica para essas entidades que estão em 4D e são regressivas e se alimentam, seja de alta qualidade. Né? E claro, desde a perspectiva do Brasil é muito importante compreender que todo esse lance do João de Deus, a cidade de Abadiana, por que o Bill Clinton ia lá visitar ele? Por que a Oprah Winfrey ia lá visitar ele? Então assim, esse cara está preso, esse cara está na cadeia justamente porque existe um monte de denúncias, né, de assédio sexual, entre outras coisas. Mas na verdade, isso que sai na imprensa é uma tapadeira, justamente porque os caras não podem dizer que o João de Deus tinha ali uma fábrica de mão de obra farta, seja de adrenocromo, seja para esses rituais, e segundo as nossas informações,
Parece que as mulheres ali começavam a ser engravidadas aos 18 anos, passavam por 5, 6, às vezes até máximo 8 gravidezes, justamente para proporcionar mão de obra, recurso humano, para que esses rituais ou para que a indústria de adrenocromo pudesse continuar. Além do João de Deus, um monte de outros seres no nosso planeta são sacerdotes dessas seitas, ou eram sacerdotes dessas seitas. E é por isso que nós estamos aqui e vamos ser testemunhas do fechamento da cidade do Vaticano, que se transformará em museu, e do fim da religião cristã. Pode ser que leve 5 anos, pode ser que leve 50, mas acredito que não passará de 100, justamente porque todas as religiões foram criadas para encobrir esses rituais de tortura e sacrifício, vampirismo e canibalismo, que antes do advento do cristianismo eram feitos em plena luz do dia, seja pelos povos indígenas de Europa, das Américas e do Brasil. Agora, claro, isso não quer dizer que não existem indenizações a nível kármico a serem pagos por toda a destruição, por toda a violação e por todos os prejuízos gerados, seja pelas grandes navegações, colonizações e descobrimentos. Mas isso já é assunto para uma outra videopalestra. Bom, meus queridos amigos, leitores, acompanhantes, admiradores, críticos, espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova videopalestra patrocinada em idioma português, falando sobre vícios e adicções, do oxigênio até o adrenocromo, tudo na realidade 3D. É uma forma de adicção. E por isso que é importante que nós saibamos administrar as nossas adicções, saibamos ser felizes através delas, e também saibamos qual é o momento de praticar a abstinência, abandonar essas substâncias que nos dão prazer, mas que por vezes também podem desorganizar um pouco a nossa vida. E por isso, mais importante do que ser abstêmio ou adicto, é realizar a meditação, porque é somente a meditação que pode dar o real termômetro da nossa situação, se os nossos vícios estão sendo terapêuticos e benéficos, se eles já estão começando a criar problemas para nós. E eu queria dedicar a nossa videopalestra de hoje às famílias que têm problemas com pessoas adictas, principalmente alcoólicas. Por quê? Porque todos os vícios e adicções facilitam que entidades regressivas operem nas nossas estruturas sensíveis de maneira a fazer com que nós sejamos carroça, com que nós sejamos veículos dessas consciências. E claro, para ser veículo de outras consciências, a gente vai acabar prejudicando a nossa própria. Então é muito importante ser diplomático, seja com a sua dieta, seja com os seus vícios, seja com as suas adicções. Lembrando que não é somente o vício em droga. Tem pessoas com muito mais problemas por causa do açúcar do que pessoas com problema por causa da cerveja. Existem pessoas com muito mais problema por causa da pressão alta, ou por causa da qualidade horrível de música que elas consomem, ou por causa da pobreza social em que elas vivem, do que o cigarro que elas fumam, ou a comida que elas comem, para poder sentir alívio e não se suicidar. Então é muito importante ter consciência, ter equilíbrio, e não ser radical quando isso não é possível. Então é importante que toda a raça humana tenha consciência de que mais do que simplesmente prender, né, e impedir as pessoas viciadas em adrenocromo de terem a sua fonte de recursos, que no caso são crianças que eles têm que matar para beber o sangue, é importante saber perdoar essa gente, justamente porque quando você aprende a perdoar, você vibra num nível de luz, você vibra num nível de verdade, que essas pessoas morrem de medo de você. Como dizem os americanos e os ingleses, when a good man goes to war, the evil runs. Ou seja, quando um bom homem vai à guerra, os demônios fogem, os demônios tremem de medo. E é disso que se trata, incorporar toda a sua capacidade crística e realizar o seu opus magnum. Um grande abraço a todos, meus queridos amigos. Espero que essa videopalestra incentive mais e mais pessoas a realizarem doações para a nossa Casa Real Sagrada. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço. Obrigado a todos.